e tem nos trazido em sua casa mais uma vez nessa semana para cultuarmos ao Senhor este culto de doutrina e oração. É o penúltimo do ano de 2023 que estamos iniciando, né? E graças a Deus até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos dado força, coragem, né, para vir à casa do Senhor todas as semanas. Às vezes não dá mesmo, mas sempre, graças a Deus, o Senhor tem nos dado as suas provações para podermos estar aqui na casa do Senhor, concluindo, né, quase já um ano aqui na casa do Senhor, para ouvindo a sua palavra, meditando a sua palavra, estando em comunhão e também aprender mais do Senhor, né? E com certeza temos aprendido algo da palavra de Deus em nossas vidas, e nós temos que colocar na nossa prática do nosso dia a dia o que nós temos aprendido da casa do Senhor. Vamos fazer uma oração inicial. Peço que os amados possam ficar em pé e vamos orar ao Senhor, elevar nosso pensamento aos céus, ao trono da graça do grande sumo sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Santíssimo e eterno Deus, nosso Pai celestial, em nome santo do nosso Jesus Cristo, Senhor, queremos te agradecer, Pai Santo, pelo Senhor, meu Deus, ter nos agraciado com mais um dia maravilhoso, Senhor. Obrigado pelo livramento também de todo mal, obrigado pelas nossas vidas, obrigado pela nossa saúde, obrigado, Senhor Deus, por tudo também que temos enfrentado nesse mundo, nessa vida, Senhor. Obrigado pelo momento difícil, obrigado pelos momentos bons, obrigado, Senhor Deus, por tudo. O Pai, queremos te agradecer pelo Senhor ter nos trazido também em tua casa nesta noite, para cultuar o Senhor, Pai, em espírito e em verdade. Somos sabedores que o Senhor está aqui presente em nosso meio. O Senhor está conosco, com cada um de nós, todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida dos amados irmãos que puderam chegar em tua casa. Vem estar abençoando cada vez mais, dando, Senhor Deus, força espiritual a todos nós. Aos irmãos também que não puderam vir, te peço mesmo, Senhor Deus, a tua bênção e fortalecimento espiritual. E por aqueles que estão doentes, enfermos, Senhor, sem misericórdia, pedimos a tua cura, a tua graça, meu Deus, na vida dos irmãos, para que logo também possam estar aqui em tua casa também, juntos, unidos no Senhor, para cultuar o Senhor, para estar em comunhão e principalmente, ó Deus, meditar em tua palavra, o qual tua palavra é o nosso alimento espiritual para a nossa alma, para que nós possamos adquirir fortalecimento espiritual em nossas vidas e conhecimento da tua palavra, Senhor. Abençoa o teu servo, nosso pastor Júlio também, que daqui a pouco também, Senhor Deus, irá nos ensinar a tua palavra, seja com ele dando graça e sabedoria. Recebe a nossa adoração, Pai, nesta noite, como aroma suave diante do teu trono, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo livre acesso que temos diante do trono da graça, em poder conversar com o Senhor, Pai, através da oração. Em nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós te agradecemos por tudo. Amém. Continuando em pé, irmão, vamos adorar o Senhor com o hino 154, firme nas promessas. Firme nas promessas. Séculos do céu.
firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre veja assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade gozarei sempre, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegre ilumina a luz, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Vamos à nossa leitura bíblica, que se encontra na primeira carta de São João, capítulo 5, e versos 17 ao 18. Primeira de João, capítulo 5, versos 17 ao 18. Amém? Mais uma vez, amém? Melhorou mais agora, né? Esse amém, né? Um amém bem alegre ao nosso Deus, né? O Senhor está aqui em nosso meio, nos abençoando nesta noite, neste culto de doutrina e oração. Lemos a palavra de Deus. 1 João capítulo 5, versos 17 ao 18 diz: toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Amém. Peço ao nosso amado irmão Porfírio que faça uma oração, agradecendo a palavra do nosso Deus. Amém. Obrigado, meu irmão Porfírio. Podemos assentar, amada igreja. Continuando, a gente vai cantar agora um cântico. Venha adorar. É esse cântico? Venha adorar. Isso. Vamos entoar esse cântico ao nosso Senhor, bem alegre e feliz, porque nós somos do Senhor, nós somos de Jesus. Vamos adorar o Senhor com esse cântico maravilhoso.
Aprendendo esse cântico, né? E nós cada vez mais estamos mais efetivos a Ele. E no nome de Jesus iremos cantar bem bonito ao nosso Deus cada vez mais esse cântico. Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amados, agora vamos ofertar ao Senhor. Vamos cantar mais um hino. 301. Crer e observar. Aí os amados já têm a oportunidade de vir aqui na frente trazer sua oferta no gasosilapso. E vamos cantar esse hino 301, crer e observar. Sempre a tua vontade
pela oferta. Peço que nosso irmão Igor Lohan faça essa oração pela oferta, por favor. Amém. Obrigado, irmão Igor. Agora eu quero passar a palavra para o nosso pastor Júlio César, que vai trazer o estudo, dando continuidade no livro de primeira carta de São João. Meus irmãos, boa noite a todos. Saúdo os irmãos com a graça e com a paz de Jesus Cristo. Amém? Como é que estão o preparativo para o Natal, para o Ano Novo? As mulheres fazendo as chapinhas, os homens caminhando, fazendo a barba. Tá certo, devemos nos preparar tanto fisicamente, mas também devemos nos preparar espiritualmente. A volta de Cristo é uma volta iminente. A qualquer momento Cristo pode voltar e precisamos estar preparados. Por isso nós estamos aqui essa noite para continuarmos a perseverar na doutrina dos apóstolos que foi entregue aos apóstolos através de Jesus Cristo. Irmãos, hoje nós iremos iniciar uma nova sessão com o tema O Pecado para a Morte. Essa sessão ela tem somente 2 versículos, os versículos 16 e 17 para o pecado para a morte. Vamos ler novamente esse texto 16 e 17 de 1 João, capítulo de número 5, versículo 16 e 17. A leitura começou do 17, mas é 16 e 17 para essa sessão. O pecado para a morte. Há muitas controvérsias. O que seria esse pecado para a morte que João vai dizer que nós não devemos orar? Será que tem algum pecado que nós não devemos orar? Nós vamos aprender hoje. 1 João, capítulo de número 5, versículo 16, diz assim: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Vamos fazer uma brevíssima oração. Querido Deus, mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade que o Senhor está nos deixando, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela Tua bondade, de estarmos, Senhor, mais uma vez juntos para louvar o Teu nome, o qual nós já fizemos, para termos comunhão, o qual nós estamos tendo, e agora, Senhor, para meditarmos na Tua palavra, a fim de sermos edificados, transformados e praticantes da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a nós interpretar esse texto de tal maneira, Senhor, que possamos interpretar segundo a Tua vontade, o Teu querer e de uma forma fiel.
Senhor, quero te agradecer por cada um dos meus irmãos que aqui estão, onde nós queremos orar por aqueles que não puderam estar entre nós, ou até mesmo aqueles, Senhor, que voluntariamente, como nós temos orado, que não tem vindo à tua casa, Senhor. Pedimos para o teu Santo Espírito, porque só Ele tem o poder de convencer, de ajudar, de falar aos corações, e todos precisamos estar unidos na tua casa para aprendermos mais do Senhor, porque a tua volta, Senhor, é uma volta iminente, que a qualquer momento o Senhor possa voltar, e nós precisamos estar preparados, Senhor. Então ajuda-nos, pois nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis sentar-se, muito obrigado. Eu me esqueci de justificar a ausência da irmã Léo. Ela ficou meia hora na parada e não conseguiu pegar o ônibus. Então ela decidiu voltar para o seu lar. Os outros, como eu disse, eu não sei porque não vieram. Até então, não nos comunicaram. Espero que seja por força maior. Nossa oração que não seja aquela falta voluntária, onde a pessoa decide não vir à casa de Deus de uma forma voluntária. Quando assim acontece, isso é pecado. Irmãos, o pecado para a morte é o tema dessa sessão, qual nós iremos começar. Conforme nós já temos visto, João ele escreveu essa carta com o objetivo de advertir os cristãos da Ásia contra a sedução perigosa que começava a infiltrar aquela igreja, onde os gnósticos, que eram aqueles que estavam pregando heresias, e começavam a infiltrar dentro da igreja heresias que não eram verdadeiras. E esses gnósticos, irmãos, sabem muito bem que eles estavam dentro dessa igreja, ou seja, eles negavam a encarnação de Jesus Cristo, eles negavam que Jesus não era o Cristo, e também negavam que Jesus não tinha vindo a esse mundo morrer por nós num corpo físico. Então, aqui João, ele vai dizer no versículo de número 14, se alguém via seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá. Ou seja, João aqui ele está concluindo a sessão que nós já aprendemos, que foi a sessão anterior, sobre a eficácia da oração. Nós aprendemos quarta-feira passada, no versículo de número 15, que diz: e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Ou seja, que João ele está concluindo essa sessão sobre a oração eficaz. Ou seja, João aqui ele também está exemplificando o seu ensino a favor daqueles que oram a Deus, daqueles que pedem a Jesus Cristo segundo a vontade, segundo o querer de Jesus Cristo. Então João está dando assim uma introdução e exemplificando isso. Isso, palavra difícil, até li umas 3 vezes, mas na hora de pronunciar a gente continua errado. Então, João vai dizer aqui sobre a atitude de pedir por aquele irmão que caiu em pecado. Quando ele vai dizer assim, se alguém via seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá. Ou seja, qual é a ideia que João está tratando, ainda continuando, sobre a oração
que nós devemos orar pelos nossos irmãos que pecaram. Ou seja, se alguém está vendo aquele irmão que pecou, que caiu, João está dizendo que nós devemos orar por esse irmão. Ou seja, a atitude que nós devemos ter diante de Deus é de orar por esse irmão que caiu no pecado. Por quê, irmãos? Porque muitas das vezes, quando o irmão cai em pecado, qual é a tendência natural da igreja? Primeiro é de julgar, depois é de desprezar. Mas João está dizendo aqui, se nós vemos o irmão cair em pecado, nós precisamos fazer o quê? Orar por esses irmãos. Então ele vai dizer, se alguém ver a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá. Eu gostaria de dar algum exemplo. Vamos lá para 1 Samuel. Nós vamos ver aqui quando o povo caiu em pecado. Quando o povo caiu, 1 Samuel, capítulo de número 12, nós temos aqui um exemplo prático. 1 Samuel, é primeiro, tá? Não é primeira não, porque primeiro é um livro. 1 Samuel, capítulo 12, vamos pegar do versículo 19 ao versículo 23. Só achar aqui. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 19 e 23. Passei. Amém? Os irmãos acharam? Eu achei. Vamos lá. Versículo 19. Todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor, teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Versículo 20. Então disse Samuel ao povo: não temais, tende cometido todo este mal, no entanto não vos desviei de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Versículo 21. Não vos desvieis, pois seguireis coisas vãs, que nada aproveito e tampouco vos pode livrar, porque vaidades são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Versículo 23. Olha o que Josué responde para esse povo que tinha caído em pecado. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então esse povo aqui tinha caído em pecado contra Deus, e Samuel disse para esse povo: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. É isso que o apóstolo João está dizendo. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá. Ou seja, ore por esse irmão. Eu tenho um exemplo, esse foi o exemplo positivo, mas eu tenho um exemplo negativo. Vamos lá para Gênesis, capítulo de número 4. Caim é o nosso exemplo negativo. Gênesis capítulo 4, versículo 9. Deixa eu pegar do versículo 8 para nós entender. O primeiro homicídio. Gênesis capítulo 4, versículo 8. Mas o versículo 9 é o versículo que vai nos dar o exemplo negativo.
Gênesis capítulo 4, versículo 8 diz assim: Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu o tutor de meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. O que está acontecendo aqui? É o primeiro homicídio, onde Abel mata Caim. E no versículo de número 9, o Senhor pergunta para ele: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Sou eu o tutor de meu irmão? Ou seja, sou eu responsável pelo meu irmão? Em outras palavras, sou eu que devo orar pelo meu irmão? Então aqui é um caso negativo para aqueles que não oram por aquele irmão que caíram. E João está dizendo: se alguém via seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá. Ou seja, existe, porém, uma condição para que Deus atenda essa intercessão. E essa condição aqui para que Deus venha atender a nossa oração, nesse caso específico, é que o pecado não seja para a morte. Ou seja, todos os pecados são mortais, mas existe um pecado mortal que João classifica aqui nesse versículo: pecado para a morte. Somente aos que cometem é feito a promessa daqueles que seguem. Versículo 16, João ele completa esse versículo, ele vai dizer assim: quando nós oramos por aquele irmãos, nós vamos pedir a Deus, ele vai dizer: e Deus, versículo 16, parte B, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Vocês notaram aqui que no versículo de número 15, que Deus ele atende a nossas orações quando o pecado não é para a morte. João aqui, ele confirma novamente: e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Ou seja, nós vamos orar por aquele irmão, Deus ele vai restituir aquele irmão, mas que esse pecado não seja o pecado para a morte. Ou seja, Deus ele vai restaurar esses irmãos, ou esse irmão, através das nossas orações. E nós temos aqui alguns exemplos bíblicos para nós confirmarmos que quando nós oramos por aqueles irmãos que têm caído não no pecado para a morte, que nós já vamos ver qual é esse pecado para a morte, mas antes eu gostaria que nós fôssemos para Êxodo 32. Êxodo 32, só para nós confirmarmos o que João está dizendo, que quando nós oramos, quando nós pedimos a Deus, e Deus lhe dará vida. Aí nós temos aqui o exemplo de Moisés. Êxodo 32, 10 ao 14. Amém ou misericórdia? Eita glória. Êxodo 32, 10 ao 14 diz assim: agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse:
Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque onde dizer os egípcios, com o mau intento os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrependa-te desse mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei vossa descendência como as estrelas do céu, e toda a terra de que tenho falado dá-lhe a eis a vossa descendência, para que a possua por herança eternamente. Versículo 14. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Qual é o contexto aqui? O povo tinha pecado contra Deus e Moisés intercedeu por esse povo, e Deus aqui ele se arrependeu aqui na língua grega é que Deus se entristeceu, tá? Então qual é o ponto aqui? Moisés orou e Deus o que? Atendeu, ou seja, restituiu esse povo novamente. Então, irmãos, vale a pena orar por aqueles que têm caído em pecado. Vale a pena nós intercedermos por aqueles que têm pecado contra Deus, não pecado para a morte. Outro exemplo que eu gostaria de dar para os irmãos está aqui mesmo em Números, próximo 12. Nós temos Miriam, que também orou, que havia pecado contra o Senhor, e foi igualmente atendida. Números, capítulo de número 12, versículo 3. Posso ler? Vamos pegar do versículo 9 para nós entendermos. Números, capítulo 12, versículo 9, diz assim: e a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade de sua carne já consumida. Versículo 13 é o que nos interessa. Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspirá no rosto, não se envergonhada por 7 dias, seja detida 7 dias fora do arraial, e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. O que aconteceu aqui? Mais uma oração que Moisés orou por Miriam, e Deus restituiu, curou ela da sua lepra, o qual ela estava. Tudo porque alguém orou. É isso que o apóstolo João está dizendo. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado,
não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará a vida aos que não pecaram para a morte, aos que não pecaram para a morte. Mas versículo 16, ainda a parte C, ele vai dizer: há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Ou seja, entretanto, nem sempre Deus ele vai responder à intercessão em favor de alguém que pecou, como é o caso dos que pecaram para a morte. Ou seja, a pergunta é: qual é o pecado para a morte que nós não devemos orar? Qual é esse pecado? Aí aqui eu achei mais conveniente trazer a resposta que Hernando Dias Lopes dá, fazendo das palavras dele a palavra de João Stott, que diz: os teólogos acreditam que existem 3 linhas para o pecado para a morte, qual nós não devemos orar. Primeiro é o pecado específico, ou seja, aquela pessoa que tem um pecado específico. Por exemplo, o pecado de mentir. Tem crente que mente. Essa aí é uma linha que os teólogos defendem. Outro, o pecado para a morte é a apostasia. Apostasia. O que é apostasia? Aquele que estava na fé e deixou a fé. Ou seja, apostatou da fé. Vocês se lembram lá em 1 João, capítulo 2? Vamos ler aqui rapidinho. 1 João, capítulo 2, que João diz no versículo 1 João, capítulo 2, versículo 19, irmãos. 1 João 2,19, aqui nós temos aqui o pecado da apostasia. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Aqui João combatendo os anticristos. O que ele está dizendo? Eles saíram do nosso meio, eles abandonaram a fé, eles apostataram da fé, porque se eles fossem uns dos nossos, eles não teriam saído do nosso meio. Então, os teólogos dizem que um dos pecados para a morte é o pecado da apostasia. Terceiro, o pecado para a morte pode ser também a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Vamos lá para Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Vamos ver esse pecado aí. Primeiro, um pecado específico. Segundo, o pecado de apostasia. E terceiro, a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então, existem essas 3 linhas aí. Capítulo 12 de Mateus, versículo 28. Só conferir aqui, Mateus 12, 28. Se, porém, eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino dos céus. É o versículo 31. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Então, aqui pode ser também esse pecado para a morte que João está dizendo. Mas desses 3, irmãos, pecado específico, pecado da apostasia e pecado
contra as blasfêmias do Espírito Santo, a maioria dos teólogos, segundo pastor Hernandes Dias Lopes, Augusto de Codemos e Stott, ele acredita que é apostasia. Então, o que João está dizendo? Há pecado para a morte, e por esse digo que não rogue. Ou seja, acreditando, e eu também acredito que seja o pecado da apostasia, João está dizendo para nós não orarmos. Por quê? Porque uma vez ele estava na fé e ele apostatou. Ou seja, ele estava na fé e ele deixou a fé, no caso lá dos anticristos. Então, João está dizendo, por esse pecado, nós não devemos rogar, porque esse pecado é um pecado para a morte. João está dizendo, e por esse não digo que rogue. Quero só fazer uma observação aqui, que João, ele não está proibindo nós orarmos. Se nós quisermos orar, nós podemos, mas João está dando conselho. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. Satanás. Alguém quer orar para que Satanás venha se converter? Vamos orar para que Satanás venha se converter? O que nós vamos fazer? Vamos orar, o que vai acontecer? Satanás vai se converter? Não vai se converter. Então, aqueles que apostataram da fé também não vão voltar atrás. Então João está dizendo, há pecado para a morte, morte eterna, e por esse não digo que rogue. Porque se vocês rogarem, vocês podem até estar perdendo o tempo de vocês, poderiam estar orando pelas autoridades, pelas famílias de vocês, mas por esse, João está dizendo, eu digo que não rogue. Ou seja, todos os demais pecados podem ser perdoados, mas o pecado para a morte acarreta de forma inexorável a condenação eterna de quem o comete. Ou seja, os falsos mestres, os gnósticos que estavam aqui nessa igreja, eles eram falsos mestres, falsos apóstolos, e para eles não tem salvação, porque eles estavam na fé e abandonaram a fé. E João diz lá no versículo de número 19, que eu li para os irmãos, se eles fossem do nosso, eles estavam entre nós. Então, irmãos, nós não devemos orar por esses que abandonaram e apostataram da fé. Eu gostaria de ler aqui uma passagem, irmão, para salientar esse pensamento do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo de número 7, ele experimentou essa situação. Jeremias, capítulo de número 7, versículo 16, nós temos alguns versículos aqui. Jeremias, capítulo 7, Jeremias também passou por essa situação, versículo 16, Jeremias 7, 16, a intercessão do profeta não salvará o povo rebelde. Diz assim, Jeremias 7,16: Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Quero o contexto aqui, povo rebelde contra Deus. Deus já tinha decretado a sua punição e disse para Jeremias: Jeremias, não interceda por esse povo, não levante nenhum clamor, não ore, nem me importune, porque eu não vou te ouvir. Assim também é o que João está dizendo. Vamos para o capítulo de número 11, aqui mesmo em Jeremias 11, 14.
Mais uma vez, Deus dizendo para Jeremias: tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, porque não os ouvireis quando eles clamares a mim por causa do seu mal. Mais uma vez, Deus dizendo para Jeremias. Capítulo 14, versículo 11, última referência. Jeremias 14, 11. Jeremias 14, 11, disse mais ainda o Senhor: não rogue por esse povo, para o bem deles. Então, irmãos, nós temos aqui que quando há alguém que está com esse pecado para a morte, qual nós concluímos que é apostasia, nós acreditamos que seja a apostasia, não adianta a gente nem orar por essa pessoa, que essa pessoa já está morta e morta eternamente. Então João está dizendo: há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Aí, irmãos, nós precisamos ter alguns entendimentos